Bom, pessoal, no nosso artigo dessa semana, a gente vai falar a respeito do quanto uma aula prática pode influenciar na performance acadêmica dos seus alunos, no aprendizado dos seus alunos, tá certo? Aqui está o jornal no qual o artigo foi publicado e ele basicamente, aqui os autores, aqui estão os autores e o ano de publicação, eles basicamente utilizaram é, uma manobra específica ali para ensinar fisiologia cardiovascular. Vamos para o paper propriamente dito. Lembrando que o link do artigo vai estar aqui na descrição. Eles fazem uma introdução a respeito aí de mecanorreflexo, metaborreflexo, enfim, a parte de fisiologia que não é o foco aqui. O foco é a metodologia que eles utilizaram para melhorar a performance dos alunos, a performance acadêmica. Então vamos para a parte que nos interessa, materiais e métodos. É, Esse estudo, né, foi feito durante uma aula de fisiologia do exercício lá na UNB e tem o desenho dos eventos a respeito desse estudo. Basicamente, eles no primeiro dia tiveram a aula tradicional aqui de 4 horas. 2 dias depois, eles tiveram uma aula de laboratório prática a respeito desse tema aqui que eles viram no dia 1. E aí, eles pegaram 4 voluntários homens e 4 mulheres, deixaram eles lá em repouso, pegaram algumas variáveis fisiológicas, depois pediram para essas pessoas realizarem uma pressão isométrica, né? Uma pressão palmar, então é como se tivesse um dinamômetro aqui na minha mão e eu ia ficar fazendo pressão aqui por 90 segundos. E aí, durante esse tempo, eles também pegaram algumas variáveis fisiológicas. Depois disso, eles fizeram uma oclusão vascular naquela região. Também pegaram algumas variáveis fisiológicas. E depois de 3 minutos, eles tiraram o garrotezinho e ficaram durante 3 minutos ali os indivíduos descansando. E eles também pegaram algumas variáveis ali. O que teve nessa aula tradicional? Incluiu PowerPoint ali usando imagens, artigos científicos, perguntas ali respondidas, respostas ali de alunos, tá? E perguntas respondidas e uma discussão com os alunos no sentido de construção de conhecimento. E aí, no total, para o laboratório, foram 47 estudantes, tá? E como eu falei para vocês, eram 8 estudantes, 4 homens e 4 mulheres, aí para ver essa diferença do comportamento das variáveis entre sexos, tá bom? E aí, só para não ter nenhum tipo de oscilação, os voluntários ali não poderiam ter nenhum tipo de alteração homeostática ali que pudesse influenciar nas variáveis coletadas. E aí foi dividido da seguinte maneira: durante as 2 horas de laboratório, os primeiros 30 minutos aí eles revisaram os protocolos com os alunos e prepararam os voluntários. Depois, esse protocolo total aqui de coleta que eu mostrei para vocês aqui embaixo, ó, opa, esse dia 2 aqui, esse dia 2 aqui, para realizar o experimento, demorou aí algo em torno de 25 minutos. E os 40 minutos finais aí foram utilizados para fazer a revisão dos dados coletados e conversar com os alunos a respeito do trabalho deles. Aí aqui tem a parte que fala a respeito de qual dinamômetro de preensão palmar foi utilizado, como eles verificaram as medidas fisiológicas, que eu não vou entrar em detalhe. Depois, quem quiser, só dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que o link vai estar lá. E aí, para melhorar ainda mais o engajamento com a atividade proposta, os alunos que não estavam ali para serem voluntários, os autores botaram eles para fazerem alguma coisa ali dentro do laboratório. Por exemplo, operar o computador, fazer a oclusão e depois soltar a oclusão,
medir algumas variáveis, né? Cuidar do tempo, enfim, toda a turma foi utilizada ali de forma ativa. Então eles tiveram a aula, 48 horas depois tiveram a aula prática, que foi a aula tradicional, aula prática. Depois eles viram a análise de lactato e depois, 4 dias depois, né, eles fizeram o deverzinho de casa e um questionário. Que mais? Aqui tem a figura dos autores, o que foi utilizado, aqui ó, o dinamômetro de pressão palmar. Como é que foi esse deverzinho de casa? Cada estudante foi instruído a preparar como se fosse um brief report, tá bom? Um artigo científico pequenininho, contendo objetivos, resultados e uma breve discussão e conclusão, tá bom? O Piketty tinha um artigo. E aí, com relação à percepção dos estudantes, para saber se aquela aula funcionou ou não, os autores deram para os alunos aí como se fosse um questionáriozinho, né? Para eles responderem aí em 10 minutos. E esse questionário tinha 10 itens aí a respeito de se eles entenderam ou não utilizando a escala Likert, né? E como é que eles poderiam comparar esse experimento, esse tipo de experimento para saber se os alunos foram bem ou não? Então, eles pegaram aqui as provas que os alunos tinham que realizar nesse semestre e compararam essas provas com as provas do semestre passado, tá certo? Os estudantes do semestre passado eram 41 indivíduos e eles não tiveram essa parte prática de laboratório, tá bom? E aí foi comparada a nota deles com esses alunos, esses 47 alunos aí que tiveram a prática de laboratório. Vale ressaltar o seguinte, que essa prova tinha 10 questões, cada uma valendo um ponto, e que as questões eram diferentes. Então, esse primeiro semestre que não teve aula prática, realizou 10 questões X, e esse aqui que teve a prática, realizou 10 questões Y, tá bom? Foram diferentes as questões, foram diferentes as questões das provas, tá bom? Mas era a respeito do mesmo assunto. E aí, eles fizeram um split aí da seguinte maneira: menor do que 5 pontos, entre 5 e 6,9 pontos e de 7 até 10 pontos. Eles fizeram esse split entre as notas dos alunos. Aqui a gente consegue ver a caracterização da amostra que realizou o experimento, os 8 estudantes voluntários. Aqui a gente tem as variáveis aí fisiológicas que foram coletadas, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe. E o que nos interessa está aqui. A tabela 2 mostra aqui a parte da escala Likert, tá? E os resultados, depois quem quiser dar uma olhada aqui devagar em cada um deles, os resultados do estudo sugerem que antes dessa aula prática, os estudantes não estavam confiantes de ter entendido direito a matéria. E aí, eles perceberam que após essa aula prática, onde teve uma atividade coletiva dos alunos, discussão, e os alunos puderam ver na prática instrumentos funcionando, eles melhoraram e entenderam mais a parte cardiovascular durante o exercício, a parte de metaborreflexo, parte do lactato, enfim, a parte fisiológica, eles conseguiram entender mais. E além disso, os estudantes também perceberam, relataram, falaram que essa atividade reforçou aí o interesse deles naquela disciplina específica ou naquele campo de estudo específico, tá bom? E aí, além disso, melhorou
como os alunos se relacionavam com as disciplinas, ou seja, fez com que os alunos fossem atrás de assuntos ou de disciplinas que eles gostavam e fizesse com que eles enxergassem com outros olhos e estudassem mais, tá bom? E aí, o estudo também, o questionário também revelou que os estudantes ficaram mais motivados para estudarem conceitos e disciplinas aí fora dessa classe específica, tá bom? Ou seja, fora da área de fisiologia do exercício, a parte cardiovascular, foi estudar outra coisa, sei lá, se o aluno gosta de treinamento de força, ele foi estudar mais sobre treinamento de força, ou seja, a prática no laboratório despertou maior interesse de forma geral nos alunos. Mas será que deu diferença ou não do semestre 1 para o semestre 2, para o semestre X, para o semestre Y? Então, a gente consegue ver aqui na figura 6, tá bom? Só que, infelizmente, não deu diferença, quer dizer, não houve diferença significativa, tá bom? O P foi igual a 0,09. Então a gente consegue ver aqui que naquele split que eles fizeram de menor ou igual a 4,9, 5 para 6,9 e maior ou igual a 7, quem está em cinza aqui foi que não teve o laboratório, ou seja, semestre X, e quem está aqui grifado aqui foi o semestre Y que teve laboratório. A gente consegue perceber o comportamento das variáveis, ou seja, quem teve aula de laboratório ficou daqui da média para cima, né? A maioria dos alunos. Aqui, né, de 5 para 9 e maior ou igual a 7, a porcentagem aqui, tá bom? Vou arredondar aqui só para facilitar minha vida. Vamos pôr aqui que foi 40% e aqui foi, sei lá, 22%, tá bom? Maior ou igual a 7. Então, a gente consegue ver o seguinte, que a aplicação dessa aula prática, apesar de não ter dado diferença significativa entre o semestre X e o semestre Y, eu consigo ver um comportamento das variáveis e me mostra o seguinte, que teve um impacto nos alunos. E a gente também consegue ver isso por meio dessa tabela 2 aqui da percepção dos estudantes. Que mais? E aí tem a discussão, cara, muito bem estruturada. Sugiro aí a leitura, tanto a discussão quanto da introdução. E eles colocam aqui algumas possíveis questões aí que você pode aplicar para fazer a análise se o aluno entendeu ou não. E os autores concluem aqui que essa aula de laboratório, as aulas de laboratório, na verdade, podem melhorar o aprendizado dos alunos e essa disciplina específica, fisiologia do exercício, nesse módulo específico de metaborreflexo, essa aula melhorou o aprendizado dos alunos e pode ser um instrumento bem útil para os professores utilizarem com seus alunos para ensinarem fisiologia do exercício. Aí aqui tem os agradecimentos, financiamento e as referências. Vamos lá para cima para finalizar o artigo. Bom, apesar de não ter dado diferença significativa, a gente consegue ver um comportamento das médias. E existe uma parte que a gente não consegue mensurar, que é justamente aquilo que foi relatado pelos alunos. Os alunos se sentiram mais motivados e começaram a correr atrás das coisas, não somente dessa disciplina, a fisiologia do exercício específica, mas também das outras disciplinas, né? Então despertou essa vontade de estudar nos alunos. Então, você aí, aluno, que quando vai para uma aula prática, ou quando o professor fala que tem aula prática, você mata ou fica com má vontade de fazer, cuidado, porque isso pode afetar diretamente na sua performance, naquela disciplina e de forma geral. E você aí, professor, que fica só dando aula de cuspe, que aula de cuspe? Slide ou quadro e falando, e não faz nenhuma prática, tá na hora de você começar a rever seus conceitos, tá certo, professor?
E aí, fica aí a sugestão. Professores e alunos se engajem mais em atividades práticas, beleza? Valeu!